gente, quem fala aqui é pastor Júlio Lima Nogueira, sou da Missão do Farol. Estamos numa série sobre o ministério do Espírito e Vida, em contraste com o ministério da Velha Aliança. Antes de começar a aula, nós temos um recado muito importante. Preste atenção então. Até já então. Olá! Nosso recadinho especial para você é para você acessar o nosso canal no YouTube, Missão do Farol. Não esquece também de compartilhar nas suas redes, hein? Compartilha o YouTube, nós temos o nosso blog e nós temos também a nossa página no Facebook, Missão do Farol. Pode curtir, compartilhar e tem muitos textos muito legais para vocês. Todo domingo às 18h30 nós temos a nossa aula ao vivo, especialmente para você e para a sua família. Vem, chama os amigos, acesse nosso canal, hein? Um beijo! Olá, gente. Obrigado, Karine, pelo anúncio. Né? Nós temos várias partes diferentes na rede social e foi muito bom ter você aqui com a gente. Mas vamos agora, então, à nossa 25ª aula sobre o Ministério da Lei e o Ministério da Graça. Qual a diferença de um para com o outro? Aula número 25, então. Muito bem, ontem nós terminamos, né? E eu falei com vocês... eu deixei no ar uma pergunta, né? Eu disse que nós temos que ser enxertados em Cristo, temos que ter uma união com Ele, né? E sem essa união a gente vai acabar vivendo pelo ministério da lei, tentando praticar obras, as obras da carne, e cumprindo doutrinas, regras, normas, isso tudo que eu já falei. Então eu terminei perguntando: como é que posso, de fato, estar nessa união com o Cristo que ressuscitou? Lembra que eu falei isso? O Cristo que ressuscitou. Para responder isso, eu quero que você abra em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. A resposta vai estar nesse texto. Ela é muito fácil, muito simples. Como? Pela fé, guarde isso, pela fé no Filho de Deus. Essa é a maneira de eu estar em união de fato com Cristo ressuscitado. Mas vamos lá, vamos ler o que diz o texto. Gálatas 2, 19, versículo 20. Paulo disse: porque eu, mediante a própria lei, veja, ele sempre usa essa frase, lei, isso, graça. Ele disse, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha que interessante. Agora, a gente não entende o contexto, e nós usamos muito essa parte do versículo agora, o povo de Deus adora isso aqui, né? Diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, olha a resposta aqui que eu falei: vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só, é muito significativo que nesse versículo aqui de Paulo, ele se refira especificamente aqui ao Filho de Deus como aquele que me amou. Você tinha prestado atenção nisso? Isso significa então o quê? Que se eu não tiver consciência do amor de Cristo por mim, eu não serei capaz de ter fé. Ai, pastor, peraí, repete isso aí. É verdade. Se você não tiver consciência, se nós não tivermos consciência do grande amor de Cristo por nós não teremos fé nele, é incapaz. Por isso que muita gente diz, as pessoas falam assim, você tem que ter fé como se ela tivesse que fabricar alguma coisa. Fé não, fé é consequência do amor de Deus. Ou seja, a fé viva, ela é consequência de sentir, de ter consciência do amor de Cristo. Se você sentir isso na prática, e quando você fala, Jesus, eu te amo, e
você experimenta nessa hora o fluir da fé, ou seja, o fluir da vida de Deus. É muito simples. Lembra na aula passada o que eu disse? Nós estamos fugindo da simplicidade e da pureza do Evangelho. Fé não é nada complicado. Não tem que ter um ritual para eu ter fé. Eu não preciso ter um objeto para eu tocar para eu ter fé. Não! É muito mais simples. Você crê, eu creio que, eu tenho consciência que Jesus me amou, que Ele morreu por mim e que Ele tem o melhor para mim dia a dia. Quando você faz isso, na verdade, a fé vem. Ou seja, o que é fé então, pastor? É Cristo pregado a nós. Porque se Ele vem e me dá vida nessa hora, na mesma hora eu tenho capacidade de crer. Eu não creio porque eu faço esforço. Ou porque eu pratico um ritual, como eu disse, ou fico repetindo um versículo. Não, a capacidade vem através da própria vida dele aqui dentro de mim. Ou seja, o que é fé? É Jesus infundido dentro de mim, né? A virtude da presença dele é muito mais do que, fé, Hebreus 11 é uma definição. Não, é mais do que uma definição. É uma experiência viva. É uma união forte entre Jesus, entre você, entre eu, Jesus, que torna-nos um com Ele. Na verdade, antes da gente crer no Senhor, havia uma separação assim muito grande entre nós e Ele, Jesus. Entre Jesus, nós éramos nós, Cristo era Cristo, mas quando nós fomos unidos com Ele, nós nos tornamos um com Ele. Ou seja, eu estou nele e Ele está em nós. Por exemplo, vamos usar assim uma ilustração do casamento, né? Embora seja uma ilustração assim até um pouco inadequada, mas pelo menos se você vai entender um pouco melhor. Suponhamos que uma mulher pobre, ou seja, eu estou falando de nós somos a mulher pobre, a igreja, né? Ela se una com um homem rico, tá? O homem rico seria Jesus. Então nós somos a mulher pobre e o homem rico é Jesus. Por meio dessa união, a mulher pobre, ou seja, nós participamos de quê? Da riqueza do homem rico. Então essa é a nossa função, ou seja, mediante essa união com o Senhor, eu partilho e participo de tudo aquilo que Cristo é. Se eu estou com Ele, se Ele é rico, se Ele tem tudo, todas as bênçãos, tudo que Ele tem, tudo que Ele é, faz parte da minha vida. Então, como nós lemos aqui, né, em Gálatas 2,19, ele disse, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ou seja, uma vez que eu estou morto para a lei e vivo para Deus, então eu tenho Cristo vivendo dentro de mim. Por quê? Porque esse mesclar, esse misturar da vida de Cristo na minha vida permite com que eu seja o quê? Uma nova criação, uma nova criatura. É por isso que eu não preciso mais das obras da lei. É simples. É pela fé. É porque Cristo está em mim. Ok? Uma outra coisa importante. Para estarmos mortos para a lei e vivos para Deus, não podemos praticar, presta atenção, nenhuma prática da lei. Não posso ficar apegado às práticas da lei. Sabe por quê? Porque Paulo diz aqui, deixa eu ver, em Romanos capítulo 7, no versículo 6, ele diz assim, agora, porém, libertos da lei, né? Estamos libertos. Estamos mortos. Ou seja, não podemos estar morto aqui, é o mesmo que não estar apegado. Não podemos nos apegar a nenhuma prática da lei. E ele termina dizendo, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. O que nós estávamos sujeitos? A lei. Então isso me leva a uma outra verdade que eu quero compartilhar com você.
Uma vez que estamos libertos da obrigação com a lei, nós podemos agora andar em novidade de vida. Você sabe o que é novidade de vida? A maioria das pessoas vive a mesma vida um mês inteiro, a mesma coisa. Nada acontece, o relacionamento dela é tudo igual. Só domingo acontece alguma coisa, o louvor foi bom. Novidade de vida significa nova. Uma coisa nova a cada dia, a cada minuto, a cada meia hora, a cada 10 segundos. É isso que Paulo diz. Olha só. Vou ler um texto aqui também, deixa eu pegar aqui, Romanos capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Eu não quero correr, porque são pensamentos assim, aparentemente contraditórios, isso e aquilo, e a gente tem que pegar todos os pormenores que Paulo fala. Então aqui em Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5, ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Ou seja, quando nós fomos enxertados nele pela fé, ou seja, quando nós fomos mergulhados nele, não é aqui necessariamente na água, não. Você foi enxertado, você foi mergulhado, você foi batizado pela fé, você teve consciência do amor dele para você, nessa hora ele entra no seu espírito e você está no espírito dele. Aí ele continua dizendo, tem um ponto e vírgula aqui, não é isso? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, olha só, o Jesus morreu, foi ressuscitado pela fé, né? Pela glória de Deus dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja, mais um texto. E ele conclui dizendo, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua, o quê? Ressurreição. Ou seja, em outras palavras, para andar em novidade de vida, eu preciso ter uma experiência com Cristo ressuscitado. Não tem outra maneira. Não é cumprir um mandamento, não é entender um ritual. Não, eu quero andar em novidade de vida. Então eu tenho que estar unido com quem? Com Cristo que ressuscitou. Por quê? Assim eu vou viver para Deus e vou agradar a Deus. Desculpem. Complementando aqui, vamos aos versículos, deixa eu ver aqui. Versículo 8º ao versículo 11. Nós estamos lendo Romanos 6. Olha o que Paulo diz. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele o quê? Viveremos. Versículo 11. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu o pecado. As frases de Paulo não são fáceis não, gente. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui fundamental. O verdadeiro evangelho que a gente tem que viver, que a gente tem que primeiro viver e depois pregar, é o evangelho da graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus nada mais é do que a própria vida de Deus. Então eu recebo a vida de Deus e eu prego esse evangelho, ou seja, o evangelho da vida, o evangelho da graça, o evangelho, Paulo usa outras expressões, o evangelho da justiça. O que é justiça? É uma pessoa que não tem mais culpa. Então, se você vive uma vida sem culpa, você está vivendo o quê? O evangelho da justiça. Aqui, o livro de Romanos fala muito sobre isso, é porque os textos são ligados um ao outro, então você tem que parar para meditar e tal. Aqui no capítulo 4 de Romanos,
4, versículo 16. Eu disse que pregar um evangelho legalista não vai trazer vida. Tem que ser o evangelho da graça. E evangelho da graça é a notícia de que a vida de Deus está em nós. E essa vida tem que alcançar outras pessoas. Então Paulo diz aqui em Romanos 4,16. Essa é a razão porque provém da fé. Grifa isso agora. Para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está sob o regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve, grifa isso agora, Abraão, porque Abraão é pai de quem? De todos nós. Muita gente grita, não, Velho Testamento, Abraão foi da lei. Não, Abraão é pai de todos nós, segundo o próprio texto. Ou seja, uma pessoa que quer viver por obras, ou seja, né, ela não tem como viver por graça. Ou ela vive por graça ou ela vive por obras. E quem vive por obras, as obras da lei, vive pelos seus próprios esforços. Eu falei no início. Qual é a diferença? No início, que eu digo algumas aulas atrás, não me recordo agora, que a razão da lei ter sido um fracasso, porque ela dependia dos esforços do próprio homem. Ele tinha que fazer por esforço alguma coisa para poder alcançar o favor de Deus. Então, como ninguém cumpriu a lei, porque dependia do esforço humano, Jesus veio com a sua vida, a sua graça, para que a gente não precisasse mais fazer esforço para cumprir ritual que seja. Ou seja, quem vive por graça confia em tudo aquilo que Jesus fez na cruz. E essa pessoa vive como? Fazendo obras? Não, ela vive na base da confissão de todas as virtudes que Jesus conquistou e deixou registrado na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso, eu tive que pegar esses versículos de Romanos 4, Romanos 6, porque tem muitos assuntos aqui. Mas só para completar esse pensamento, né, eu tenho que viver na base da confissão. O que Jesus fez, eu digo, Senhor, tu alcançastes essa virtude para mim. Eu confesso isso porque está na tua palavra. E confessando isso, você não tem que criar um ritual. É confissão. Como é difícil a gente falar. Às vezes a gente chama uma pessoa, fala em público. Não, é difícil de falar. A mesma coisa é difícil você, né? Não, é mais fácil. Não, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou tocar num objeto e pela fé eu vou. Não é isso, não. Você tem consciência da presença do Senhor? Que maravilha, Jesus me ama. Né? Ele me ama. Então a fé, ela vem automaticamente. É um relacionamento, você está unido a ela. Paulo disse aqui em Romanos, capítulo 11, eu vou ler o versículo 6, né? Ele diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Ou é uma coisa ou outra. Do contrário, a graça já não é graça. Né? Muito boa essa palavra. O que Paulo está dizendo aqui em outras palavras? A escolha e o viver de uma pessoa eleita, uma pessoa que foi alcançada pelo próprio Senhor, é simplesmente pela graça, é inteiramente pela graça, e não naquilo que a pessoa queira, porventura, queira fazer, não é escolha dela. Porque se a escolha da pessoa fosse baseada no que ela faz, então a graça de Deus não seria verdadeira. Por isso Paulo disse, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Isso é o versículo 6. Outra coisa, a própria Bíblia, a própria Escritura, ela fala por si mesma. E é isso que a gente tem que entender. E se você estiver assistindo com a gente, aliás, vou aproveitar aqui agora, não fazer uma propaganda. Nós começamos a estudar
um mês atrás a série que está no blog também, vai estar no blog, já está no YouTube, Missão do Farol, um alerta para o povo de Deus, você bota lá. Nós começamos a série sobre o Tabernáculo de Moisés e a Igreja de Jesus Cristo. Já tivemos 5 aulas, não é verdade? 5 aulas. E com isso você vai entender muito sobre o Velho Testamento e eu tenho mostrado ali que você vai fazer uma aplicação espiritual. Então, essas frases de Paulo, esses textos de Paulo, eles vão ficar muito mais fáceis de serem assimilados se você paralelamente ouvir aquilo, tá? Então, é lei, é graça, se é pela lei, é lei, se não é por graça, já não é mais. O que quer dizer isso? Então, eu vou usar agora Hebreus capítulo 13, mais um versículo também, Hebreus capítulo 13, que vai ratificar isso que eu acabei de falar agora. Hebreus 13, 9. Porque a gente adora praticar uma doutrina e as pessoas começam a ensinar isso, aquilo, pastores e tal, isso, aquilo. Fique com o que Paulo diz. Fique com o que Jesus falou. Siga o pensamento paulino que você vai realmente viver em novidade de vida, você vai deixar os rituais e as doutrinas para lá. Paulo diz então assim, Paulo, eu creio que foi Paulo quem escreveu Hebreus, embora a Bíblia não afirme isso categoricamente. Mas tinha que ser uma pessoa que entendia muito sobre o Velho Testamento, muito sobre a aplicação do tabernáculo, como eu falei, e tinha uma experiência de união com Cristo muito, muito grande. E principalmente, lembra que eu falei na aula passada? Ele tinha uma consciência do amor de Cristo por ele muito grande. Por isso que ele era um homem de fé, ele estava pronto para ir. Não, eu vou para Roma, mas não, cuidado, Paulo, lá você vai morrer. Tanto faz estar vivo ou estar morto. Porque o amor de Deus era muito grande. É isso que leva a fé. E se você quer viver por fé, viva pela graça e não por doutrina. Aliás, é o que diz o texto que eu estou tentando ler agora, Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Porquanto o que vale é estar, olha que beleza, o coração confirmado com graça e não com alimentos. Porque eles estavam, pelo contexto, estavam dizendo, não, os judaizantes sempre estavam dizendo, vocês não podem comer esse tipo de alimento, não pode guardar luas, festas e tal. Paulo disse, não, é pela vida de Deus, é pela graça. Ou seja, não é com o fato de comer alimentos, pois ele termina dizendo, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. E é uma verdade. Não há proveito nenhum se afastar de uma coisa, de uma comida ou cumprir isso, aquilo. O que importa é o quê? O coração tem que estar confirmado, tem que estar alicerçado com o quê? Com graça. O que é graça? Graça é a vida de Deus, não é doutrina. Na verdade, existem, como ele colocou aqui, ensinamentos estranhos que não vêm da graça de Deus, que estimulam a pessoa a obedecerem regras sobre várias coisas. Enfim, eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero combater ninguém. Eu quero que você tenha a noção certa do que Paulo está dizendo. Eu chego então à conclusão do seguinte: tudo que não provém de Deus provém da lei. Escolhe. Se você não está conectado no seu espírito com Deus, com a graça de Deus, tudo vem da lei. E a lei, ela realmente não cria proveito, usando a frase, não há proveito nenhum. Pelo contrário, eu vou te mostrar que a escravidão da lei não tem problema algum. Vamos agora, eu quero falar sobre a escrava Agar, aquela que era concubina de Abraão. Você sabe o que é concubina? Era uma mulher que vivia como amante, mas ela não era casada, ela era amante de um homem.
Vamos ler o texto aqui. Eu vou ficar mais ou menos por aqui agora. Ainda temos 8, 10 minutos, né? Quem era essa mulher Agar? Ela não tinha, dentro da economia de Deus, uma posição firme, uma posição adequada. Ou seja, ela representava a própria lei. Vamos ler aqui, presta atenção. Gálatas capítulo 4, são 10 versículos mais ou menos. Gálatas 4, de 21 até 31. Versículo 21 a 31. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Vamos ficar com esse aqui para terminar aqui. E depois nós vamos, na próxima aula, explorar alguma coisa em cima desse texto. Vamos lá. Paulo está dizendo assim: dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Parece, né? Essa palavra é muito atual. Tem muita gente que diz, eu tenho que cumprir a lei, eu vou ter que fazer isso, aquilo. Paulo está dizendo, ok, me diga uma coisa, vocês, os que querem estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Ele faz essa pergunta. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava, olha só, escrava, guarda essa palavra. Porque para ter filho só pode ser de mulher, né? Mas a ênfase aqui não é só uma mulher, era uma escrava. Tá? E a outra da livre. Olha o contraste, escrava e livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre segundo ou mediante a promessa. Ele começou dizendo então que, você quer estar sobre a lei? Quero sim, eu vou praticar a lei. Vai, então você não está na graça. Por isso ele diz, olha, ele coloca a história de Abraão, que casou com Sara, mas que tinha uma concubina que era escrava. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ou você está ligado a Cristo pela graça, pela vida de Deus, e se torna uma pessoa que livre. As pessoas cristãs que querem cumprir um ritual ficam escravos daquilo. Não, eu tenho que fazer. Olha, eu tenho que jejuar aqui, tal hora, eu não posso fazer. Ela fica escrava, fica presa. Mas se eu estou unido ao Espírito de Cristo, E ele continua dizendo, mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Você quer andar na carne ou mediante a promessa? Veja esses pensamentos. Eu teria que explicar mais devagar, mas eu tenho que falar por alto. Então seria bom você sempre assistir a aula novamente, são 30 minutos, né? E meditar. E deixa eu correr aqui, porque esse texto aqui é muito rico. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma das 2 mulheres, uma das alianças, Paulo gostava de usar linguagem metafórica. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai na Arábia. Que Monte Sinai lá? Que corresponde, segundo ele, a Jerusalém atual, né? É a Jerusalém física que está lá na Arábia. Essa está em quê? Escravidão com os seus filhos. E não é verdade? Olha, você quer ficar em escravidão, tentando praticar a lei como os judeus lá em Jerusalém? Ela é escrava. Mas a Jerusalém lá de cima, olha que contraste. Paulo só fala em contraste. Mas a lá de cima é livre. Você quer ser escravo ou livre? Querido, responda aqui. Você quer viver uma vida para Deus de escravidão ou de liberdade? Novidade de vida, não foi isso que a gente usou na aula de ontem? Nova vida, novidade de vida. Como alguém pode ter nova vida se ela está arraigada e presa a regras, roupas e comidas e circunstâncias e cultos, é templo, é fora de templo? Está uma confusão muito grande. O evangelho é mais simples. Eu estou unido a Cristo, tenho consciência do amor dele na minha vida, ele me diz o que eu faço, eu tenho que dar o dízimo, 30 centavos e tal. Isso. Ei,
Você tem liberdade, você faz por graça e não por obras da lei. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Paulo está dizendo. Você vai ver depois. O livro de Gálatas, Paulo escreveu porque os judaizantes estavam escravizando, dizendo que os gálatas tinham que praticar também a circuncisão, tinham que cumprir os rituais. E Paulo disse, não, a nossa mãe, a nossa Jerusalém é lá de cima, ela é livre. Porque está escrito, aí ele endossa, ele usa um texto da própria Escritura. Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da mulher abandonada, obviamente, do que tem marido. Agora, veja essa prática. Paulo usava a Bíblia, ele usava raciocínios espirituais, por isso ele era considerado louco. Lembra da aula passada que nós falamos? Suportai-vos na minha loucura. Quem é cego espiritual é quem quer praticar a lei. Mas ele diz então agora, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, é a conclusão. Ih, já tem 30 minutos, né? Você pode me dar mais 2 minutos? Só para concluir? Ele diz assim, como, porém, outrora, no passado, o que nascera segundo a carne, ou seja, Ismael que nasceu segundo a concubina, segundo o esforço de Abraão, porque ele não creu no início de que Deus poderia dar um filho pela promessa que ele fez. Ele foi lá e com a ajuda de Sara, né, ele disse, olha, quem sabe eu sou estéril e você já é velho, a gente não pode produzir um filho, quem sabe com a minha concubina você pode fazer isso. Aí Abraão, né, foi lá por esforço, eu imagino que foi por esforço, né, o cara já era velho. Bom, enfim, não vou entrar nos detalhes, mas deixa para lá. Então ele conclui dizendo, como porém outrora o que nascera segundo a carne, ou seja, segundo Ismael, segundo a lei, olha aqui, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Você sabe de uma coisa? Os rituais, as regras, as normas, né, sempre estão nos perseguindo. Não, você tem que fazer isso. Se você não fizer jejum de tantos dias, se você não for ao culto a semana inteira, isso, aquilo. Ei, se você for ao culto a semana inteira, é pouco. Você tem que estar ligado em espírito ao Senhor, aonde você estiver, até no seu trabalho. Mas não. Então há uma perseguição muito grande, né? Do legalismo. E eu vou falar isso depois quando a gente falar melhor sobre o livro de Gálatas. Ao que segundo o Espírito, assim também acontece agora. Contudo, o que diz a Escritura? A palavra final. Ih, faltam 1 minuto. Lança fora a escrava, ou seja, a escrava e o seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos nós. Somos filhos não da escrava e sim da livre. Ou seja, você quer ser escravo de rituais, regras, normas da lei? Ou você quer ser livre para seguir o Senhor no Espírito e em Espírito em verdade? Bom, na próxima aula, porque já acabou o tempo, você vai dizer, mas a vida espiritual ela tem que ser vivida como então, pastor? Pelas obras ou por fé? Pastor, as pessoas dizem, não, a fé sem obras é morta, não é isso? Nós vamos mais adiante tocar sobre isso. Então, na próxima aula, eu vou falar exatamente sobre essa pergunta. Afinal de contas, a vida espiritual, ela tem que ser vivida por obras ou ela tem que ser vivida por fé? Então, fica aqui o meu abraço pedindo que o Senhor te abençoe, que você tenha um relacionamento de vida em espírito. Tenha consciência do amor de Deus por você, porque a fé vai fluir assim, ó, como diz a juventude, molinho, molinho, tá? Você vai ver
e o Senhor é maravilhoso. Um grande abraço então e até a próxima aula. Fica aqui a gente da Missão do Farol, eu, Pastor Júlio, lembrando do nosso blog, lembrando do Facebook, né, como a Karine falou no início, né, acessa lá. Se você está ouvindo essa aula agora pela primeira vez, essa é 24, né, aula 25, desculpa. Você tem que assistir a primeira. E tá tudo lá no YouTube. Missão do Farol, YouTube. Assista a primeira, você está pegando o bonde andando, mas vai lá na primeira que você vai entender passo a passo, ponto a ponto, aula a aula, 1, 2, 3. E nós temos ainda mais umas 20 aulas pela frente para que você entenda tudo que Paulo fala. Um abraço grande, que o Senhor abençoe você abundantemente. Tchau.